Brasil, bem-vindos a mais um Moça Nerd. Nós estamos aqui no final do rolê, na última parte do nosso podcast sobre a Disney. Esse podcast que era pra ser em um podcast, virou 2 podcasts e acabou em 3. Porque filme bom vira trilogia, mas não que toda trilogia seja boa, enfim. E eu estou aqui, como eu falei, já é o final do rolê. A gente começou com a sala cheia, agora tô só os remanescentes, os corajosos. Os bravos. Os bêbados. Acabou o filme bom, o povo foge, normal. Mas então, eu tô aqui com a Thames. Oi, Thames. Oi, gente, tudo bem? Com a Amy. Oi, Amy. Oi, você falou de final de rolê, eu já tava imaginando a gente batendo tambor na Rússia igual o Ronaldinho. E com o Alan. Oi, Alan. Olá. Olá. E a gente vai continuar de onde paramos. Como foi o auge da Disney? Pequena Sereia, Bela e a Fera e Rei Leão e Aladdin, não tinha como falar pouco. Então, tipo, melhor, não vai dar pra falar tudo de uma vez, vamos seguir em diante. Então, o último filme que nós falamos foi o Rei Leão, que é 1994, filme, talvez o melhor filme da Disney de todos os tempos. Não na minha opinião. Talvez. Todo mundo aqui discorda? Sim, concordo. Assim, eu ainda gosto mais da Bela e a Fera, mas o Rei Leão tá lá. Eu ainda gosto mais de Pequena Sereia. Mas o Rei Leão é um dos grandes filmes da Disney. Aí Rei Leão 1994, que foi aquele sucesso todo. Tem milhões de... Posso contar uma historinha? Então, é assim. Tem um cara chamado Jeffrey Katzenberg. Ele é um maluco que ele começou em 74, ele entrou na Paramount. Ele é um produtor de cinema. Ele até tem uns desenhinhos assim e tal, ele se envolve com os filmes que ele faz. Ele entrou na Paramount, ele começou por baixo, foi subindo, os caras viram que ele era bom. Esse foi o cara que fez o Star Trek voltar e virar filme nos anos 80 quase, aquele monte de filme de Star Trek, é coisa dele. Em 1984, tinha um cara que era o presidente da Paramount, chamava-se Michael Eisner. E esse cara foi contratado para ser o CEO da Disney, o grande e poderoso da Disney. Ele levou a equipe dele. Entre os caras da equipe dele, o tal do Jeffrey Katzenberg. Eu não sei falar, é alemão. Katzenberg. E aí esse cara virou, quando ele chega na Disney, ele se torna, já de cara, o todo-poderoso da área de cinema da Disney. Saca? Porque a Disney, enfim, é um império de tudo. Televisão, filmes, parques, brinquedo, tudo. O cara tinha tudo. Beleza. Isso em 84. O que esse cara fez na Disney? Aqui uma lista de umas paradas que ele fez só na parte de cinema, sabe, live action. Ele fez Bom Dia Vietnã, fez Uma Cilada pra Roger Rabbit, fez Três Sotorões e um Bebê, Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Linda Mulher, fez o Space Invaders, lembra disso? Ele fez Dick Tracy. Assim, o cara era muito bom. Esse cara fez uma negociação muito doida da Disney com uma outra empresa de filmes que estava começando, que se chamava Miramax. E por causa disso, a Disney tem tudo a ver com os filmes do Tarantino, os filmes do Pânico, sabe? Do Pânico, aquele monstro, assassino lá. E também tem dedo desse cara e da Disney no Senhor dos Anéis. Isso depois de um tempo, ele já tava fora da Disney. Ele saiu da Disney, inclusive, em 1994. Por acaso, é o ano que a gente tá agora, que é o ano que saiu o Rei Leão. Por que esse cara saiu? É assim, ele chegou, ele é judeu, ele tava passando por uma fase mística na vida dele, de reencontro da fé e tudo mais. O que eles chamam de cabala? Ah, eu não sei. Ele tava afim de fazer um filme sobre Moisés, basicamente era isso. E aí, ele mostrou lá pro chefão, pro Michael Eisner, que nesse momento era um CEO da Disney e tal, esse Jeffrey Katzenberg, ele foi o responsável por esse revival da Disney, sabe? Quando ele chegou na época do Caldeirão Mágico. Ele já deu uns palpites, inclusive deu até uma treta, porque a galera falou, pô, que esse cara tá chegando agora? Já tava ficando o dedo aí no negócio. Mas assim, ele foi bem nas coisas que ele falou, saca? E depois ele fez um filme que é muito barato e deu muita grana, que é aquele do Ratinho Detetive. O Oliver e sua turma, a ideia dele, quase. A Pequena Sereia é o primeiro projeto que ele falou, não, beleza, agora esse vai funcionar, vai ser louco. Ele apostou pra caramba, funcionou e foi o renascimento por causa desse cara. Talvez ele seja o mais importante desse renascimento, saca? Bom, em 94 ele tava com uma ideia muito boa de fazer um filme sobre Moisés. E o Michael Eisner não curtiu tanto. Aí ele se encontrou com outro maluco que também era judeu, da comunidade, que se chamava Steven Spielberg. O Spielberg com o Katzenberg se juntaram, o Spielberg ficou louco pelo filme, ele falou, nossa, mano, vamos fazer isso aí então, os caras não querem fazer, vamos fazer nós. E com essa união desses dois caras, com o objetivo desse filme, no dia 12 de outubro de 1994, surge a empresa chamada DreamWorks. E um dos primeiros filmes foi isso. É o concorrente de peso, mais de peso que a Disney já teve em todos os tempos. Tá? Era um cara que saiu da Disney,
com o Spielberg não tem como dar errado. Mas assim, esse filme, O Príncipe do Egito, o presidente não queria fazer, mas geral queria. E eles meio que entraram no clima de fazer, nossa, vai ser legal, imagina a Disney fazendo um filme de Moisés, que da hora. Não sei o que, efeitos especiais, abrir o mar, aquela parada toda. Mas não rolou. Sabe o clima de seriedade, de agora a gente tá se envolvendo com temas mais impactantes, diretamente impactantes na vida de bilhões de pessoas pelo mundo. E ficou uma coisa séria. O Pocahontas foi desenvolvido e feito neste clima de seriedade. Tanto que é um dos filmes mais serião, assim, da Disney, saca? Não tem muita piadinha. E Pocahontas, que é esse filme que a gente vai falar agora, de 1995, ele tem uma mensagem pesada. Tipo, ele tem alguns elementos cartunescos, mas em geral ele é um filme mais pesado, porque ele trata a questão indígena da terra, dos animais. É quando o homem branco chega, né? A colonização depredativa, né? Eles já chegam querendo destruir a terra e tal, em oposição ao indígena que tá tentando salvar tudo, né? Tem aquele equilíbrio com a natureza, então é bem dualista, eu acho, o fundo dele, né? Eu adoro Pocahontas porque, como é um filme da Disney, você espera que no final ela largue tudo pra poder ir embora pra Europa com o John Smith. E ela não faz isso. Ela fica com o povo dela. Mas ela faz isso do 2. A gente não fala sobre o 2. Esquece o 2, esquece. Ele não existe. A Pocahontas, o filme foi inspirado numa história real. Claro que não é tão feliz igual a da Disney, mas ele foi inspirado numa história de uma menina indígena de verdade. Claro que ela era bem mais nova que a Pocahontas do filme, mas enfim. E eles fizeram o 2 na história dela, né? Porque ela vai embora com o outro. Mas não precisava. Pocahontas, eu acho que tem um começo que mais me impressionou. Eu lembro, na época, quando saiu, eu tinha 9 anos de idade quando saiu. E eu lembro de eu ter visto no cinema. E daí alguma coisa acontece, eu lembro da Pocahontas em cima da montanha, lembra? Que ela, estão me chamando lá embaixo. Aí ela, vou descer. Aí ela olha pra trás e fala, por que eu tô usando escada? Aí ela vai que nem uma louca e se joga do abismo pra água. Aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu fiquei impactadíssimo com essa imagem, saca? É um dos começos mais da hora de filmes. Mas assim, porque, mano, mostra tudo. Tem vários... Por exemplo, o começo do Aladdin é maravilhoso. O começo do Rei Leão também não tem nem como comparar. Eu acho que esses dois, Rei Leão e Pocahontas. Porque mostra tudo em 5 segundos de filme. Os caras conseguem. Mostra o cenário que é maravilhoso. Mostra a animação que é absurda. Mostra a personalidade da Pocahontas. Mostra o começo do enredo, mostra tudo em 5 segundos. Os caras foram magistrais nesse negócio. E assim, é um filme que eu particularmente acho que muitos não conhecem, né? Eu tô dizendo isso da nova geração porque eu acabei usando trechos do filme na sala de aula para ilustrar essa exploração da terra e tal, né? Na chegada dos europeus na América. E os meus alunos não conheciam. Conheciam um meme. Sério? Conheciam um meme que tem da Pocahontas quando ela faz aquele sinal, sabe? Clássico, que é o Ninguém Se Importa. Eles conhecem um meme, mas não o filme. Eu tô meio chocada com isso, porque de uns anos pra trás, a Disney começou a colocar bastante a Pocahontas em produtos. Eles começaram a dar mais ênfase nas princesas que não são, tipo, a Cinderela e a Bela Adormecida, sabe? Mas não... eles estariam no 7º ano, agora 8º ano, mas eles não conheciam. É uma turma que não conhecia. Eles ficaram impressionados, assim, com o início do filme e tal, e com os trechos que eu passei. E queriam que eu passasse inteiro, mas não era a ideia, né? Era só dar uma passeada pela América. Enfim, eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo disso. Como assim? Vocês não conhecem a Pocahontas? Maravilhosa, né? Das grandes princesas Disney. E até a música tema do filme, As Cores do Vento, é uma música, ela é muito bonita, mas ela tem um drama, né? Que ela tá dizendo, puxa, olha tudo isso, você vai mesmo destruir, sabe? Sim, tem uma coisa, assim, daqueles caras que contextualiza tudo, sabe? Em Minas Gerais, existe uma frase que os caras fazem, eu falei isso em algum podcast passado? Eu acho que eu já falei isso em algum podcast daqui. Eu não lembro. Não sei se foi daqui, mas enfim. Que é assim, lembrem-se das montanhas, olhem para as montanhas. Porque daqui a pouco vai acabar tudo. A mineração do estado de Minas Gerais vai acabar com todas as montanhas. Vai virar uma grande, sabe, brumadinha. O Pocahontas tem a ver com isso. Tem a ver... você tá falando, né, Débora? Que é o Bicho pra Floresta. Não, mas eu acho Pocahontas um dos filmes mais fortes mesmo da Disney. É um filme que você assiste e você sai... Por exemplo...
A maioria dos filmes a gente sai de coração quentinho. Aquele é um filme que você fica incomodado assistindo. Que ele incomoda, tipo, a sua zona de conforto, né? Pocahontas é tão bom, que até o James Cameron copiou. E Pocahontas também tem meme bom, igual o que a Thames falou. Tem outro meme que ficou muito popular recentemente, que era assim, eu na internet, aí o pai da Pocahontas falando, esses homens brancos são perigosos. Eu na vida real, aí a Pocahontas beijando o Joy Smith. Mas é um filme muito bom, mas mesmo que na época ele fez dinheiro, mas aí a gente já começa a ver, por exemplo, é o filme depois do Rei Leão. O Rei Leão abalou o mundo. Pocahontas comercialmente já não teve tanta força. Eu acho que é porque foi lançado muito próximo de Rei Leão, sabe? Daí eu acho que afetou um pouco. Que nem músico, quando um álbum vende, explode, sabe? Thriller do Michael Jackson, daí o próximo, tem que repetir o sucesso. Mano, não vai repetir. Sinto muito, sabe? Não vai acontecer. E também no ano que Pocahontas foi lançado, também foi a época que lançou O Príncipe do Egito e Toy Story. Foi o mesmo ano. Então, O Príncipe do Egito, ele é... ele é de 98, não é? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Não, eles estavam trabalhando no Príncipe do Egito aí em 98. Tá, bom, então, é o que eu tinha falado. Eu tinha falado no começo, que a galera tava super envolvida com o Príncipe do Egito. Tanto que, depois que o filme ficou pronto do Pocahontas, eles fizeram os testes e viram que não tinha quase humor nenhum no filme. Era só um filme pesado, drama. E agora, percebam, sabe aqueles dois? Um beija-flor e um guaxinim, né? Eles têm várias cenas que ele faz umas gracinhas, e só tem eles na cena, não tem a Pocahontas. Porque não dava tempo de filmar coisa nova, e eles colocaram só os dois. Só inseriram, né? Isso, inseriram depois. Assim, ficou perfeito, não teve nenhum problema. Só um monte de piadinha de humor físico, porque eles não falam, né? Mas ficou super legal, super leve, deu uma leveza, um pouco mais de leveza pro filme, que tava muito serião. Ficou maravilhoso. E o cachorro também, né? Eles colocaram depois. É verdade. Mas 95 foi lançado o Toy Story. Ninguém sabia na época, mas era o começo do fim dos filmes em 2D da Disney. Foi o começo de uma nova era. E aí o próximo filme, em 96, foi o Corcunda de Notre Dame. Que, diga-se de passagem, é maravilhoso. E eu acho bem mais pesado do que Pocahontas. É isso que eu ia falar. Esse é o mais pesado de todos os filmes da Disney. Todos. E com toda certeza. Comparando com, por exemplo, na época que saiu Pinóquio, ele já era um filme meio pesado pra época. Quando saiu Cinderela, a Cinderela era uma princesa que foi chamada de safada demais em algumas críticas. Mas mesmo assim, em todas as épocas, Corcunda de Notre Dame é o filme mais pesado da Disney. Não tem a menor dúvida. Peraí, a Cinderela era safada demais? Eu acho que eu até comentei isso lá. Tiveram várias críticas que Cinderela se comporta como uma pin-up. Eu só tô falando. De onde que eles tiraram isso? Não faço a menor ideia, mas era anos 50, então... Aonde, queridos? É porque a Cinderela fazia tudo o que uma mulher qualquer dos anos 50 fazia, que era arrumar casa. O que é que ela faz de tão ousado? Ir no baile escondida? Mostrar o tornozelo. Toda vez que falam de Corcunda de Notre Dame, eu lembro de um post muito famoso no Tumblr, que era assim, eu quero um filme da Disney que tem uma personagem feminina muito forte. Aí coloca lá, Esmeralda. Eu quero um filme da Disney que tem um vilão realista e que realmente mete muito medo. Aí tinha lá não é Quasimodo. Quasimodo é o nome do... É o principal, é o... Não, Quasimodo é o principal. É aquele cara lá. É o Claude Frollo, é isso? É um nome complicado. Eu quero um filme da Disney que tenha uma direção de arte de tirar o fôlego. Aí tinha uma imagem lá de Corcunda de Notre Dame. Eu quero um filme da Disney que tenha uma história profunda e mais consistente. Corcunda de Notre Dame. Eu lembro das músicas do Corcunda, que são pesadíssimas pra criança. Pesadíssimas. O Frollo cantando, que é o cara do mal, é o cara que... Ele parece que é um bispo ali da Notre Dame. Ele cantando perto da fogueira pra Notre Dame, que é a Nossa Senhora Maria de Nazaré, mãe de Jesus, tirar da cabeça dele a vontade que ele tem de pegar a Esmeralda. Caraca, isso é inacreditável. Ele falando que vai pro inferno porque ele está pecando em mente. Isso é inacreditavelmente pesado, sabe? É tudo muito soturno, tem coral. Meu, que filme inacreditável.
Eu não tenho tantas certezas pra ser infantil. Né? Tem umas coisas que os pais vão olhar e falar, talvez meu filho não entenda muito bem, mas eu tô entendendo muito. É um filmaço, é um filmaço. O Corcunda de Notre Dame, tem muita gente que acha que é uma história original da Disney, mas não é. E tem até um balé inspirado em Corcunda de Notre Dame, que é La Esmeralda, que é mais voltado para a Esmeralda. E a variação é o solo, né? Que a gente não fala solo, a gente fala variação mesmo, que é o nome da coreografia, que é a bailarina principal dança sozinha. E a variação da Esmeralda é considerada uma das mais difíceis que tem no balé, porque é dançado com um pandeiro, né? Todo mundo lembra da Esmeralda com o pandeiro no filme. E, tipo, você tem que ficar batendo aquele pandeiro na ponta do seu pé no ritmo da música. É uma variação bem famosa em competições por causa do nível de dificuldade. Se a pessoa conseguir executar aquilo ali, tá ganho esse balé. E, assim, é uma história bacana, porque ela fala muito de preconceito, de impressões erradas, né? Da questão do bonito, do feio. Porque a gente tem, de um lado, a gente tem o Quasimodo, que é aquela criatura vista como uma pessoa monstruosa, condenada, e a Esmeralda, que é linda, mas existe um certo preconceito com ela também pelo fato dela ser cigana. Sim. E, nossa, a música do Corcunda, você é muito feio, eu sou feio. Caraca, é perturbador aquele negócio. Uhum. Sabe, da escada que ele tá. Nossa senhora. E se passa num período muito sombrio da França também. Na verdade, não é só da França, né? Mas da Europa, em geral. É um período de muita mudança, né? Eu imagino que, assim como quase todas as produções do Victor Hugo, é uma coisa meio era industrial, né? Acho que é um pouco anterior. Ah, é? Seria século XVI, XVII, tá na pré-industrialização. Ah, não, achei aqui. Se passa em Paris de 1482. Nossa, é pré-renascimento ainda. Eu achei que fosse esse período, assim, porque é o início das centralizações do poder, sabe? A igreja estava envolvida com a centralização. As inquisições e tal, né? Elas vão até o século XVII. Principalmente Portugal e Espanha. Espanha é um dos piores lugares, assim, da Inquisição, né? Tem as cócegas espanholas, que é tipo o rastelo que eles passavam nas pessoas. Tipo, era irônico, assim. Todas as torturas e todos os métodos da Inquisição eram, além de tudo, sarcásticos e irônicos, sabe? Quando eu era criança, que eu colecionava a revista das princesas, que eu acho que eu já até mencionei aqui, não mencionei? Eu acho que foi na anterior. Eu achei que eu também. Sim, acho que foi um dos primeiros podcasts. Eu colecionava uma revista das princesas quando eu era criança, que começou em 2005. Curiosamente, a data da primeira publicação é a data do meu aniversário, 18 de março. E a Esmeralda, ela era uma das princesas da revista. E a primeira edição, ela veio com um álbum de figurinhas resumindo a história de cada princesa. A Esmeralda tava lá também. Ela tinha os adesivos dela e tudo mais. Tinha atividades da Esmeralda, tinha historinhas da Esmeralda, e eu adorava ela, cara, porque ela é, assim, carismática, sabe? Ela é carismática, ela é inteligente, ela tem muita personalidade, ela é bonita. Eu acho que ela é muito diferente das outras princesas em vários pontos, não tanto na questão de personalidade, mas na questão de design mesmo. Porque ela tá sempre descalça. E aí, quando eles renovaram a revista lá pra 2006, final de 2006, assim, eles tiraram a Esmeralda, provavelmente porque eles viram que não era uma princesa oficial, assim, da Disney, e o horóscopo também chamava Horóscopo da Esmeralda. Ui, faz sentido. Pô, mas então ela não é uma princesa Disney? Não, ela não é uma princesa Disney. Gente, ela não é a rainha das ciganas? Existe isso, mano. Eu não lembro se tem isso. Diz dela ser rainha das ciganas, eu não lembro, não. Mas aí também, ela não poderia ser considerada princesa também, né? Porque é igual a Elsa. A Elsa não é princesa. Quem é princesa é a Ana. Vamos fazer uma pausa pra comentar sobre princesas Disney, porque existe uma regra oficial pra você se tornar uma princesa Disney, sabe? Tem duas regras que tem que acontecer. Regra número 1, você tem que nascer numa família real, ou se casar com um príncipe, ou você tem que fazer um grande ato heróico. É o caso da Mulan, por exemplo. E a Mulan também, ela recebeu o título honorário lá do imperador. É verdade. 2, você tem que ser protagonista do seu filme. Talvez nisso não sei, a Esmeralda talvez não entre por causa disso também. Muito embora ela seja, né? Ela é um par do Quasimodo, não é?
E aí as regras continuam. Essa princesa não pode ter sido criada nas continuações de algum filme, tem que ser no filme original, no primeiro. E, última regra, tem que ter uma parte humana. Eles colocaram, tipo assim, a regra anterior era, tem que ser humana. Daí surgiu Pequena Sereia, e aí deram uma gambiarra. Uma parte humana já tá bom, não precisa ser inteira humana. A Disney precisa oficializar nos produtos. Isso da Esmeralda aparecer com as princesas Disney é uma coisa que eu só vi aqui no Brasil durante o tempo dessa revista. Eu só vi ela na revista com as outras princesas. Agora, assim, se você me perguntar se eu já vi, por exemplo, um produto assim na rua, uma boneca, que seja tipo da linha das princesas, não da linha dos brinquedos do Cocô de Notre Dame que lançou na época do filme. Nunca vi. Foi na época do filme? Não, essa revista, ela começou em 2004 e eles pararam a publicação, assim. A revista passou por muita reformulação. Eu parei de comprar ela quando ela foi reformulada em 2006, entendeu? Porque antes era uma revista muito bacana. Tinha dica, tinha receita, tinha assim... Era uma capricho pra criança. Aí, depois eles mudaram pra uma revista que era só atividade e historinha boba. Geralmente os filmes que a gente associa como filmes de princesa, isso eu não tô falando de regras, assim, tô falando de, sabe, empírico, né? São filmes que a gente tem aquela coisa mais lúdica, uma coisa assim. E o Corcunda não passa isso, que ele é um filme tão realista, pesado, que eu acho que a gente não consegue sentir uma história de princesa nele. Apesar que Pocahontas também é um filme mais sério, mas sim, tem a coisinha dela ter os bichos e ela conseguir meio que controlar o vento, né? Essa coisa mais... Essa característica comum de princesa que é conseguir se comunicar com os animais da natureza. Ela tem algo a mais, né? Ela é meio mágica. O Corcunda tem essa coisa mágica, mas ninguém se importa, né? Tem as gárgulas. É verdade, tem uns gárgulas, eu nem lembrava mais. Mas vamos seguindo. Corcunda é um filme que comercialmente já não impactou tanto, né? Então, nesse momento os filmes estão lucrando. Assim, o Rei Leão lucrou 1 bilhão. É um PIB de país africano, basicamente. Esses filmes, depois de O Rei Leão, vão lucrar tudo mais ou menos em casa dos 300 milhões, 400 milhões. É bastante. Por exemplo, o Corcunda de Notre Dame custou 100 milhões e rendeu 325 milhões. A Sussa é um ótimo ganho, saca? Ainda está entre as grandes bilheterias do ano e tal. Um monte de Oscar, um monte de prêmio, completamente elogiado por crítica, por público e tudo mais. Mas não é igual aos 4 primeiros, sabe? Aladdin, Bela Fera, Pequena Sereia e Rei Leão. Sim. O próximo filme é de 97. É um filme que eu adoro, que é o Hércules. Eu não lembro de quase nada, porque tem tantos anos que eu vi, eu tinha que rever. Eu adoro a trilha sonora desse filme. Eu acho aquelas músicas maravilhosas. Aquela cena musical com aquelas deusas. Eles pegaram até um grupo musical pra poder fazer a referência. Eles pegaram umas dançarinas, assim, meio de... Acho que eram umas dançarinas de funk americano, tá, gente? Não tô falando de funk carioca, não. Era alguma coisa assim, tinha uma vibe meio disco. E tem a... Como é que chama ela, gente? A Megara. Meg. Eu sei porque eu assisto todo ano, tá, gente? A Megara, ela é fantástica também. Ela é uma personagem carismática. Ela é carismática, ela é sensual, ela é muito, muito boa, aquela personagem. E é a vilã. Na verdade, acho que seria antagonista, porque depois, né... Não é bem vilã. Depois ela volta. Eu não acho ela tão vilã assim, porque vilão da Disney é mal igual pica-pau, né? Então vilã pra ela é uma palavra muito forte. O vilão, então, seria o Hades. Cara, então, este filme, obviamente, pra quem conhece de mitologia, nunca na vida seria possível fazer um filme com o Hércules com a história verdadeira do Hércules. Seria completamente impossível. Então, eles adaptaram assim, tudo, completamente tudo, tem nada a ver com a história original, nada contra, mas isso gera alguma briga. Lembra não sei se vocês viram o livro do novo agora, do Ladrão de Raios, Percy Jackson, Ladrão de Raios. Vocês viram o livro? No livro é igual o filme, tem uma parte que Hades, todo mundo chega em Hades e fala: Hades, você roubou a parada aí ele fala: mano, no livro isso, como assim eu roubei? E vocês ficam vendo o filme da Disney, agora sou eu o vilão de tudo, mas esse cinema tá estragando o mundo. O que eu quero com raio? Que eu quero sair daqui do AIDS? Eu tomo conta de tudo aqui. Vocês estão saindo daqui, sabe? O cara fica mó puto por causa desses filmes. Porque sempre ele é vilão, ele parece um cara do mal, o cara que controla a morte, mas não é, ele é um cara de boa. Porque as pessoas não entendem muito bem o que significa submundo. Porque quando falam de submundo, as pessoas entendem que seria um inferno. Só que o conceito de inferno ele é muito cristão e o submundo é um conceito muito mais antigo que o do inferno.
Então o submundo não é bem um inferno, um lugar onde as coisas são ruins e sombrias. Tipo, não é isso, sabe? Também pode ser, mas assim, todo mundo que morre na mitologia grega vai pro Hades. Eles, pras terras, o Hades, detalhe, Hades é o nome do lugar. O nome da pessoa, ninguém sabe, porque ninguém pronuncia o nome dele. Então eles dão o nome do lugar. O lugar chama-se o Hades e o cara é o dono do Hades. É o deus que você é, tipo Voldemort, não pode falar o nome senão aparece. Eu acho que o conceito é muito mais assim, é como se fosse mais, tipo, sei lá, um purgatório, mas não necessariamente ruim, sabe? É um lugar, a galera vai lá, e aí se você fez coisas muito ruins... Na verdade, ele tem níveis, né? Então tem as pessoas que fizeram coisas boas e... Sim, você as passa pessoas... direto pros Campos Elíseos, as pessoas boas. Mas você, a passagem pelo Hades, você vai dar uma volta lá, trocar uma ideia... Mas vai andar com o barqueiro e tal. Vai, Aí você tem a parte onde você tem todos os sonhos perdidos da humanidade. Aí você tem o mais profundo, que é o Tártaro, onde tá preso os titãs. Então, na verdade, ele usa... Aí vem a professora. Ele usa uma segunda história do Hércules, em que ele derrota os titãs junto com o pai dele. Eles usariam a história da derrota dos titãs, só que eles reatualizam isso. Que também tem a presença do Hércules. É uma das histórias da mitologia grega que é confusa, assim, porque quando eles vão finalmente derrotar os titãs, o Hércules aparece do nada, sendo que ele nasceu anos depois, assim, sabe? Mas eles utilizam essa história e eles reatualizam, né? Eles, na verdade, colocam algumas características cristãs para a história, não gregas. Você fala no filme? Sim, no filme. Ele usa histórias gregas, ele não tira toda a história do Hércules, porque se você vê quando ele está se tornando, caminhando para ser herói, você vê evidências dos 12 trabalhos que ele faz. Inclusive, que tem um ótimo easter egg, que é o leão de Nemeia, é o Scar. Essa coisa de deuses e cristianismo e tal. Um fato interessante sobre a Disney é que eles não mencionam a palavra Deus nos filmes. É restritamente proibido você usar essa palavra, porque como eles são uma empresa multinacional que estão em vários países, então eles evitam nessa questão de Deus e cristianismo e tal, pra não ter treta. E eles conseguem achar umas alternativas muito inteligentes. Sim, e inclusive eles utilizam o Pânico e o Terror, eu acho. É isso o nome? Não, e Agonia. São os dois companheiros dele. Na verdade, tem meio dessas gárgulas, né? Das gárgulas da Idade Média, assim, as imagens que eles reproduzem. Não, é bem legal. O Hércules, ele trabalha muito bem a questão da superação, né? E às vezes você enxergar o ato heróico em si não é salvar pessoas e coisas impessoais, e sim você se sacrificar por aquela pessoa que você ama. Sim, mas Tami, quando você passa para os seus alunos, né? Qual é a experiência que você quer que eles tenham? Então, na verdade, eu quero mostrar para eles que existe uma reatualização, né? A Disney, ela trabalha com isso. Então, eles procuram a história real do Hércules e eles tentam explicar por que a Disney, ela reatualizou essa história. O que são suas aulas? Eu sou professora de história e eu uso muito esses desenhos que tem essas temáticas assim para ilustrar, né? Eles já chegam no 6º ano querendo ver mitologia grega. Então, eu não posso passar coisas muito fortes nem extraordinárias para eles assim. Então, eu passo Hércules para introduzir e sempre pergunto para eles o que eles acham, por que a Disney mudou um pouco a história, né, do filme, para tornar mais comercial, porque nós somos cristãos. Então já saiu várias explicações assim, sabe? Porque é uma coisa mais família, porque eles querem apresentar a mitologia, mas eles não podem apresentar a mitologia do jeito que a mitologia é, porque as pessoas não iam entender. Então eles vão dando várias explicações assim, sabe, para essa mudança. E é isso que eu tento propor, né? Uma coisa que, assim, eu sinto falta que professores expliquem quando eles tratam sobre civilização grega e mitologia grega, é que, assim, as lendas, os contos foram criadas por mortais, né? Como eu, como você, meio que para entretenimento, né? Eles apresentavam muitas dessas lendas em teatro, essas coisas assim, porque essa coisa de teatro surgiu muito, assim, na Grécia, né? E
a pessoa que é fiel do panteão grego não necessariamente vai acreditar nas lendas, porque, como eu falei, as lendas, elas são coisas criadas por humanos, são como se fossem fanfics, assim, dos deuses. Então, assim, eu sinto um pouco de falta disso, porque, assim, eu como uma pessoa que creio muito no panteão grego, às vezes eu tenho que explicar pra pessoa, assim, que eu não necessariamente uso lenda de referência, sabe? Porque até hoje, assim, eu vejo versões, assim, modernas de lendas, sabe? Porque a lenda, ela não é igual à Bíblia. E eu sinto falta, assim, de uma explicação, assim, nas escolas, porque eu nunca tive ninguém na escola pra me colocar essa diferenciação de que a religião helenista, ela não vai usar as lendas de base. Então, o problema é essa palavra, inclusive, religião. Religião, e para eles tudo é religião. Você pega o budismo, é a religião budista. Mas a gente tem uma definição de religião que talvez nem encaixe no que os caras fazem. O islamismo, por exemplo, ele é muito mais uma organização política, uma coisa bem mais social do que uma religião. Sobre essas diferenças. E a religião grega, também a palavra religião, talvez a gente tenha que entender melhor o que ela significa nesse caso, porque ela não significa o que significa pro cristianismo. Eu sempre explico para eles que os gregos, eles estavam mais preocupados com o ser humano do que com os deuses. E, por coincidência, os seres humanos, eles eram aqueles seres dotados de beleza, virtude, né? Enquanto os deuses eram todos defeituosos, eles eram ciumentos, eles não traziam boas qualidades, eles eram os portadores do vício, apesar de terem superpoderes, né? Então, tipo, é um ser superpoderoso, cheio de defeitos. Nós adoramos eles para que eles não façam mal para nós, mas não me impede de ser cheio de beleza e virtude e ir lá e fazer Jogos Olímpicos no pé do Monte Olimpo, né? Para mostrar para os deuses como a gente pode ser melhor do que eles no sentido de beleza de corpos, de virtude de alma, de capacidade para vencer longas distâncias, né? Então eles iam lá e esfregavam na cara dos deuses que eles podiam ser melhores, porque eles são muito humanistas. Ô, Thames, por acaso, assim, eu tô perguntando porque eu já estudei algumas vezes isso na escola, mas você sabe se nas escolas onde você trabalha, ou se você mesmo passa isso, em algum momento eles estudam alguma coisa relacionada à lenda de Eros e Psique? Porque, assim, eu não vi isso em história, eu vi isso em aula de português, porque eu tive atividades relacionadas a essa história e também eu tive um estudo sobre a estátua. E eu acho essa história meio tensa pra passar na escola. Não é. Ela não é. Na verdade, mitologia a gente pouco trabalha. A gente trabalha mais a questão conceitual, né? O porquê ela existia e qual era o objetivo naquela sociedade. Se é por controle, no caso do grego por oposição, né? A sociedade ela vai funcionar à parte, né? Dessa própria cultura religiosa. Ela vai ser muito difundida no período clássico, onde estava tudo mais tranquilo, sabe? Então a gente não é assim que eu explico, porque são sexto ano, tá, gente? Mas de uma certa forma eu faço eles entenderem isso. Coisa do Eros da Psique era o quê? Era a 8ª série? Acho que era, não lembro. Eu entro mais ou menos em algumas histórias, assim, porque eles são muito curiosos nessa questão de mitologia. Então, o que eu faço é eles procurarem a mitologia e eles, como eles querem saber várias mitologias, eu deixo uma aula só para eles contarem a mitologia que eles procuraram. E aí, se der tempo, eu menciono essa do Psique para mostrar para eles como eles entendem o raciocínio e o amor, né, que não funcionam juntos, e do Narciso e da Eco. A história de Narciso e a história da Eco, que ela é apaixonada por ele, acabou se matando por causa dele, só que ela já tinha sido amaldiçoada antes. Então eu sempre digo que a mitologia para eles era para enaltecer o ser humano ou para explicar coisas da natureza que eles não sabiam exatamente como funcionava, porque a ciência deles não avançou a esse ponto. Então, por exemplo, a ninfa Eco era isso. Eu não sei explicar o que é o Eco, então eu explico através de uma mitologia. Só recapitulando o que eu falei, é que assim,
é que muito por causa das lendas, né, que as pessoas não sabem que a pessoa que é helenista, ela não necessariamente vai acreditar nas lendas, que existe um certo preconceito com as pessoas helenistas, porque assim, uma pessoa fala, por exemplo, que ela tem uma grande devoção por Atena. Aí alguém pega e fala assim, mas a Atena fez aquela sacanagem com a Medusa, não sei o que, e tipo, na verdade a pessoa, ela não tá nem aí pras lendas, sabe? Porque, como eu falei, as lendas foram criadas por humanos, as lendas não são igual a Bíblia, que são um referencial daquela religião. Eu acho que a mais sacanagem que ela fez foi com a Aracne, não com a Medusa. Eu não interpretei que o que ela fez com a Medusa não tem como sacanagem, não. A interpretação que eu conheço é que ela fez isso pra proteger a Medusa e não pra punir ela. Agora a Aracne foi sacanagem mesmo. Não sei se vocês conhecem essa história. Não, apesar de eu ser helenista, como eu falei, eu não me aprofundo nas lendas, porque a gente não usa a lenda como referência pra nada. Ela é uma tecelã, né? Tanto a Aracne, que era uma mulher, a melhor das humanas, que tecia tão bem, e aí as pessoas começam a falar tanto dela que a Atena decide desafiá-la, só que ela ganha. E aí a Atena fica muito pistola e transforma ela num inseto. E aí, para manter a habilidade que ela tinha, porque depois ela fica com pena, faz com que esse inseto nunca perca suas habilidades. E aí surge a aranha. Mas como eu falei, talvez seja uma questão de explicar por que a aranha é uma excelente tecelã. Então, muitas dessas lendas, elas surgem para poder tentar explicar alguma coisa que eles ainda não acharam explicação científica. Mas assim, falando do filme Hércules, né? É um dos poucos filmes da Disney que não tem protagonismo feminino. Porque, tipo, em Aladdin tinha a Jasmine que tava lá com ele. No Corcunda tinha a Esmeralda. Aqui o filme é sobre o Hércules. E até por isso o marketing dele deu uma zoada, né? Porque não tem a princesa, não tem aquela coisa. É o que eu falo, o problema do Hércules não ser tão conhecido é isso, que o personagem principal é um cara e só. Só pra falar, o nome das mulheres que cantam são as musas, que são as deusas da arte. Eu achei que era ninfas, não, é as musas, que são as deusas que falam das artes, né? Então, são responsáveis pelas artes. Por isso que elas cantam. Isso. Eu tava tentando lembrar qual que era o nome delas, e é isso mesmo. Gente, procurem o vídeo do making of dessa cena no YouTube, porque é fantástico. Sim, e antes de ir pro próximo filme, pro Gabriel não se demitir, Hércules é sensacional, é incrível, não sei o que, o filme. Fazendo o papel do Chico, que infelizmente não está aqui neste capítulo, a Disney, como a gente já falou antes, para montar os filmes dela, neste momento, elas estão investindo pesado também na pré-produção. Pagava para todos os desenhistas aí, vai todo mundo pra Grécia, vai fazer desenho, não se preocupa, me traz uns concept, caderninho, fica no metrô desenhando os caras, fica num café desenhando a galera que passa, só isso, só vai. E teve um desses caras, que era um cartunista bastante famoso, procure os desenhos dele, o cara é mega... Hoje ele está anti-Trump total, vocês vão gostar. Ele chama Gerald Scarfe, procurem esse cara. E este cara é o que os desenhistas da Disney se inspiraram para fazer o traço do Hércules. Tanto que, comparado com os outros filmes, dá pra perceber uma coisinha meio diferente, sabe? Não é bem aquela Disney, aqueles olhão, aquela, sabe? Tem um nariz mais reto, uma coisa mais cartoon do que o normal ainda, por causa desse desenhista. Não, fora os formatos que compõem ele, né? Lembram as colunas gregas, assim, então... Essa pesquisa ficou perfeita. Queixo, por exemplo, o cabelo. Então é bem legal. E eu acho a música dele bem inspiradora, assim, né? Vou vencer distâncias. Eu não consigo não cantar. Eu não consigo. Eu canto na sala de aula, os alunos ficam, tipo, me olhando. Deve ser muito legal ser aluno da Thames. E ainda mais agora que tem um filme da Mulher Maravilha pra ela ensinar a Primeira Guerra Mundial. Você não tá entendendo. É a minha alegria. Se eu fosse professora de história, eu ia ser igual a Thames também. Eu levava filme pra aula de história também. Teve uma vez que eu levei o Grande Gatsby, e aí foi muito engraçado, porque o pessoal não sabia que era o Leonardo DiCaprio no papel do Gatsby. Aí tem, no começo do filme tem aquela cena que tem todo aquele mistério pra revelar ele, né? E aí ele dá aquela voltinha assim com a taça na mão e ele fala, eu sou Gatsby. Aí finalmente aparece em cena. E na hora que o Leonardo DiCaprio apareceu em cena, as meninas da minha turma ficaram, é o Leonardo DiCaprio! Elas começaram a soltar o Leonardo DiCaprio! Ele é galã ainda, o Leonardo DiCaprio? Nesse nível de galã?
Olha, eu ainda acho ele bonito. Eu ainda acho ele bonito. Eu acho que ele tá virando um senhor muito charmoso. Eu adoro ele mendigo. Quanto mais barbudo e mais mendigo, melhor. Não, é porque teve uma fase dele que ele parecia o Jack Nixon. Adoro. O Léo é o reizinho dos filmes retrô, né? Porque ele tá sempre fazendo filme histórico. Tudo pelo Oscar, né? Finalmente saiu. É um puta ator, né? Falando em Leonardo DiCaprio, inclusive, a trilha sonora do Hércules só não ganhou porque concorreu contra Titanic, né? Aquela música horrorosa da Celine Dion. Sabe quem concorda comigo? Ela mesma. Ela falou, mano... Não, olha, o Alan escreveu na pauta assim, concorreu com Titanic no Oscar, só por isso perdeu melhor canção original, pra música com todas as rimas terminada em on, cantada pela Celine Dion. Parece um repente, não sei o que. On, my heart go on, and on, and on. Ah, para! Música horrível. Nossa, adorei. Vocês lembram do filme Anastasia? Que não é da Disney, muito embora todo mundo... Anastasia. É o do governador de... Caraca, o que eu tô falando? Anastácia. Mas todo mundo acha que ela é da Disney. Anastácia. Agora Anastácia, teoricamente, agora é uma princesa da Disney, né? Porque a Disney comprou Caraca, é verdade. Todo mundo fala, a Anastácia é a princesa da Disney. Agora ela é. De tanto falar, ela é agora. Eu vi ela aparecer em lista da Disney. Princesas mais importantes da Disney. Anastácia. Aí eu só olhei e falei assim, sério? Agora tem o musical da Broadway que fala que é muito bom. Fala que o musical dela da Broadway é muito bom. E Anastasia, assim, é um filme que eu acho muito bom. É um filme, assim, comparado a outros da Fox, é um filme bem diferente, né? Só que eu acho meio trágico, porque a história da Anastácia real é muito triste, porque todo mundo foi fuzilado, sabe? Da família imperial russa. Eu acho muito legal porque eles pegaram e fizeram, tipo, é o diabo que acabou, né? O cara dominado pelo diabo que acabou com a família dela. Quando é a Revolução Russa. Eles estão, tipo, colocando na cabeça das criancinhas dos anos 90, coisa do tipo, olha, comunistas... Eles são demônio. Sou simpatizante do anarquismo, porque eu acho que tá todo mundo errado. É por isso que eu sou de cultural, porque eu gosto de desenhos e passo na sala. Mas a Anastácia dá uma visão, tipo, e se ela tivesse sobrevivido? É isso que eu acho bacana, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque ela morreu ainda, tipo, muito criança. O próximo filme, em 98, a gente vai sair da Grécia. Vamos mais pro Oriente. É Mulan. 98 só teve divas. Só divas em 98. É, porque a Amy nasceu em 98. Eu era muito pequena quando teve o comercial da Mulan. Passava o trailer da Mulan na TV Cruz. E aquela cena do trailer que ela corta o cabelo com a espada me deixava chocada. Eu ficava assim. Sim. Devia ter uns 5, 6 anos. Sim. Eu lembro que eu me maquiava de Mulan. Eu pegava, passava pó branco na cara, batom vermelho e queria ser a Mulan, sair espadando todo mundo por aí. Apropriação cultural também. Mas a Mulan que não queria ser daquele jeito, porque a Mulan, ela era a Mulan revoltada, que ela não queria ser uma dama da sociedade. Na verdade, ela não se encaixava com os padrões. Essa é a grande questão, né? Ela é outsider. Ela tentava, ela se esforçava, mas ela não era aquilo ali. E aí ela tava cansada daquilo ali, de tentar se forçar a ser quem ela não era. E, cara, Mulan é um filme, assim, que particularmente eu acho um marco na Disney. Porque, cara, é um filme muito fantástico. É um filme que é engraçado, um filme que tem muita ação. É um filme em que uma mulher se passa por um homem. É histórico. É histórico, exatamente. É um filme que vai pro Oriente, tipo, o mais próximo de Oriente que a Disney tinha chegado era a Arábia, né, com Aladdin. Aí eles foram lá pra China. E vai sair live action também. Eu tô com grandes expectativas com esse live action. Eu acho que o live action de Mulan vai ser um dos mais pesados. Eu acho que o live action vai mais perto do real. Nossa, posso falar uma coisa? Eu quero que esse filme tenha umas 4 horas de duração. O live action. Porque a única crítica do que eu tenho ao Mulan, e é uma crítica real, é que mais, 40 minutos de filme estaria melhor. Porque ia ter mais cena da Mulan, só guerreira, correndo, não sei o quê, mas como uma estrategista que ela era. Isso ia ser absolutamente da hora. Então, enfim. Eu acho tenebroso aquele vilão. Ele tem uma cara, sabe? Aquela cara ruim.
aquela cara de pessoa má. Eu acho ele tenebroso, aquele vilão. E assim, eu não sei como é que vocês interpretam. Depois que eu vi falando disso, que eu falei, cara, é mesmo. Porque assim, como é que chama o nome do cara? Shang. Chang. É o Shang. Depois que eu li sobre isso, eu falei, cara, é mesmo. Se vocês forem parar pra analisar, ele, teoricamente, de certa forma, é o primeiro personagem LGBT da Disney. Porque ele tava começando a gostar da Mulan enquanto ele ainda achava que ela era homem. Então, aí tem uma discussão, porque na literatura, o arquétipo da mulher que se faz de homem pra, enfim, porque a sociedade obriga ela a fazer isso, não o mundo acabava, é um arquétipo já bem longo. Então, não sei se seria, talvez ele soubesse. Não, mas é porque ele não sabia que era mulher. Mas a alma sabia, sabe? E também ele nunca deu em cima dela como mulher. E aí teria que ir na história original. Eu assisti o Mulan, no caso, Han Mulan, né, que é a história chinesa. Ele descobre logo que ela chega, ela faz o primeiro treinamento, ele já descobre e encobre ela. O personagem que seria o equivalente a ele, né? Porque eles descobrem muito rápido que ela é mulher. Eu tô falando especificamente do filme da Disney. Quando você fala assim, você fala, não tem nada a ver. Mas assim, depois que eu parei pra ver essa análise, eu não lembro onde que eu vi. Mas aí depois que eu parei pra ver essa análise, que você vê que realmente já tinha um feeling ali, eu falei, cara, é mesmo. Ele meio que começou a gostar dela quando ele ainda achava que ela era homem. Eu ouvi aquilo e eu falei, caraca! É que ele gostava da pessoa dela. Enfim, eu prefiro acreditar que ele é bi. Não, mas eu entendi. Quando eu digo assim, ele gostava dela, independente do gênero. Mas, assim, tem uma outra teoria também que fala que a Mulan é o tal dragão que falam lá no começo. Alguma coisa... Quem saberia explicar era o Diego, que ele fala que ele acredita bastante nessa teoria. E eu não sei explicar direito, mas tem uma teoria que fala que ela é o dragão, ela tem o espírito do dragão, enfim. Eu acho muito legal aquela coisa dos ancestrais também. E como vocês falaram também, a cena dela cortando o cabelo é uma cena muito forte. Tipo, a cena do corte do cabelo é uma metáfora muito utilizada na mídia, na literatura, no cinema, na arte assim no geral, porque aquilo ali significa você terminar uma fase e iniciar outra. Sim. Né? Aquilo ali é muito simbólico. E tem também ligado com a feminilidade também, né? Com uma emancipação de tudo aquilo que prende a regras sociais, talvez, porque a mulher tem que ter cabelo comprido. Eu não sei se tem a ver com o conceito, eu não sei, posso estar falando besteira, mas em Naruto também tem uma cena muito forte, que é quando a Sakura corta o cabelo dela, sabe? Que também tem essa questão de você tá fazendo isso, de tá começando um novo ciclo, porque ela parece que tá abrindo mão da inocência dela ao cortar o cabelo. É porque lá naquela cultura, se eu não me engano, as prostitutas raspavam o cabelo. Era um sinal de vergonha e de prostituição, sabe? Eu não sei se é bem nessa região também, mas o mais próximo disso, né? Eu sei que tem uma região na China. É uma aldeia bem pequena que tem na China. As mulheres lá, elas têm a cultura de não cortar o cabelo. Elas cortam o cabelo apenas uma vez na vida. Quando elas atingem determinada idade, ou quando elas têm a primeira menstruação, não sei. Elas atingem tal idade, ou era a primeira menstruação, não lembro o que era, não sei se eu tô confundindo. Mas aí tem um certo ponto da vida delas em que elas vão cortar o cabelo, e aí eles vão deixar ele crescer de novo, e elas nunca mais cortam de novo. Cara, você vê o cabelo dessas mulheres... Tipo assim, são senhoras já de idosas e elas têm o cabelo preto, igual um carvão. Porque elas cuidam do cabelo com coisas naturais, sabe? Tipo água de arroz. Elas fazem os produtos lá com coisas, com ingredientes naturais. E elas têm um cuidado com o cabelo que é absurdo. E tipo, o cabelo é preto, pretinho, sem tintura. É impressionante. E enorme o cabelo. Então, aí tem aquela questão também da vaidade, né? De perder a vaidade e tal. É isso. E é isso eu acho que é a parada mais importante. É uma entrega. Olha, eu preciso salvar o meu país, não tem um arrombado que vai conseguir se não for eu. Eu vou me doar em tudo. Ela não vai ficar, sabe, aquela... É uma princesa Disney, guerreira, né? Então ela não vai ficar... Eu avisei. Aí, tá vendo? Agora acabou a China, eu avisei. Ela não vai ficar essa coisa, ela vai entregar tudo. E se ela tiver que entregar a identidade dela, se ela tiver que entregar a vaidade, a tudo, ela vai entregar.
ela tá suave. Pelo bem maior, sabe? Mas a motivação da Mulan no começo é muito mais intimista do que a China. É o pai dela. Fez pensando grande assim. Ela fez isso porque o pai dela tava doente, ela queria fazer isso pelo pai dela. E lá na Ásia, eles têm essa cultura de cuidar dos mais velhos e cuidar dos pais. Que é uma coisa assim que não é tão forte aqui. Assim, a gente tem essa noção de que os mais velhos precisam de cuidado especial e tal, mas lá na Ásia, no Japão, na China, na Coreia, eles têm um zelo pelos idosos e pelos pais que, assim, é muito grande, sabe? Então, assim, essa paixão que a Mulan tinha pelo pai dela, essa força de vontade que ela tinha é muito cultural também. Então, ela tem essa consciência de que é um senhor, que é o senhor que cuidou dela a vida inteira, que é responsável por ela estar ali no mundo. Então, assim, a cultura de zelo pelos mais velhos na Ásia é uma coisa muito forte. É aquela questão da ancestralidade. Tem uma outra questão também que é muito levantado, que é a honra, né? E lá para eles é muito, muito maior. Acho que é no Japão que se eles desonram, se eles não morrem por uma causa, se eles sobrevivem a alguma coisa que eles deveriam ter morrido, por uma coincidência do destino, eles se matam mesmo, né? Porque é uma desonra, então é melhor morrer de uma forma honrada do que morrer na desonra. E na China isso também é muito forte. E no momento em que ela entra pro exército, honrar tanto o nome da família quanto o próprio país é o que ela vai fazer até o fim, né? Nem que isso lhe custe a morte, como ela, em algum momento ali da invasão, ela faz, né? Ela não hesita em tirar a própria vida. De uma forma quase suicida, né? E honra, uma das coisas mais evidenciadas em Mulan. Porque, tipo, a primeira música, né? Ah, você vai honrar todas nós, né? Entende? Depois toda aquela questão do exército de honra, que ela entra no exército pra honrar os pais, dos deuses da família, que tenta, entende? Essa questão da honra é muito forte no filme, né? Que é um conceito oriental muito grande, né? Eu demorei um pouco a descobrir Mulan. Eu alugava muito filme, VHS e DVD. Certa vez eu tinha alugado um filme que eu não me lembro mais qual que era. E aí antes tinha o trailer da Mulan, que era um filme da Disney também que eu tinha alugado. E aí eu via muito com a minha tia também. E aí ela, de cara, a gente achou super interessante aquilo ali. A gente falou assim, quando a gente voltar lá pra entregar esse DVD, a gente vai pegar o da Mulan. E eu achei a capa incrível também, que tem ela segurando a espada e o reflexo da espada, ela era o disfarce dela masculino. E realmente é um filmaço, cara. Nossa, assim, sem palavras pra explicar Mulan. Tecnologicamente, é um dos primeiros filmes. É uma tecnologia que saiu também com o Príncipe do Egito. Várias coisas mudaram também no mundo. Inclusive, uma tecnologia que todo mundo estava usando naquela época, que esses dois, Mulan e o Príncipe do Egito, melhor fizeram, foi um negócio de multidão, sabe? Reparem os filmes anteriores, como funcionam as multidões, como funciona. Pega o Rei Leão, pega o estouro dos gnus lá. Era uma coisa muito... Era muito doloroso desenhar tudo aquilo o tempo todo, só que era muito difícil. Já nesse, os caras pegaram e esse era replicado, eles usavam assim, não, eles usavam poucos personagens, e em computador eles já podiam replicar, sabe, jogavam um spray, essa parada de viagem, aí, vai pra China fazer desenho. É o filme que mais trabalhou isso, porque era uma estética que eles nunca tinham feito e que era muito diferente de qualquer coisa que eles já tinham feito. E daí, eles levaram uma galera. Procurem livros de concept na internet, concept art Mulan. É tudo maravilhoso. Vale a pena. Bom, pessoal, obrigada por acompanhar mais um Bolsa Nerd. Foi o nosso especial sobre a Disney, foi muito legal, deu pra aprender bastante, reviver memórias, foi nostálgico, foi muito bom. Obrigada por terem acompanhado a gente. Quem não ouviu aí nos outros episódios, estão por aí, o episódio 1 e 2. A gente fala desde o começo até essa época que a gente falou aqui. E continue acompanhando o Bolsa Nerd nas nossas redes sociais, o blog. E é isso, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Edição Gabriel Pellegrini.